Nós faremos uma pregação expositiva dos versos 1 a 13. Já encontraram, amém? Ok? Ouçam esta palavra, vocês, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem o pobre, esmagam os necessitados e dizem aos senhores deles: tragam bebida e vamos beber. O Senhor soberano julgou pela sua santidade. Certamente vai chegar o tempo em que serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis. Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e vocês serão atirados na direção do Hermon, declara o Senhor. Vão a Betel e ponham-se a pecar, vão a Gilgal e pequem ainda mais. Ofereçam seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no terceiro dia. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão e fiquem proclamando por aí suas ofertas voluntárias. Anunciem-nas, israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o Senhor soberano. Fui eu mesmo quem deu a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimentos em todo lugar, e ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, outra não teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades ia cambaleando de uma cidade a outra em busca de água, sem matar a sede, e ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugens. Gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que capturassem os seus cavalos. Enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos. E ainda assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Ficaram como um tição tirado do fogo, e ainda assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Por isso, ainda os castigarei, ó Israel, e porque eu farei isto com vocês, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel, aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem, aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa sobre as montanhas da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Irmãos, vamos aqui a oração para que o Espírito Santo nos ilumine durante a pregação e o entendimento desta palavra. Deus, nosso Pai santo e glorioso, Pai, chegamos diante de Ti, meu Deus, de maneira muito humildes, porque o Senhor é muito poderoso, amoroso, o Senhor é insondável, e nós somos frágeis, Pai. Estamos aqui para prestar culto a Ti, também para aprender a Tua palavra, meu Deus. Te suplicamos que neste momento, este templo fique completamente repleto da presença do Espírito Santo.
Deus, que o Espírito Santo esteja de maneira intensa em cada coração, em cada mente, meu Deus, para que possamos meditar e entender esta palavra, aplicando aos nossos dias de hoje. Deus, eu te peço sabedoria, meu Deus, para pregar esta palavra, esse texto tão emblemático, esse texto profundo, esse texto inspirado. Mortifique em mim as minhas vontades, as minhas convicções, e traga ao púlpito as palavras inspiradas por Ti, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Querida igreja, nós estamos aqui diante de um texto, uma revelação do profeta Amós ao povo de Israel, um livro que foi escrito entre os anos 760 a 750 a.C. E aqui, já para a gente compreender a estrutura do texto de maneira mais clara, eu já digo que vocês já perceberam o texto, que Amós traz realmente algumas palavras pesadas, a mando de Deus, ele como profeta, e a gente vê a divisão do texto da seguinte parte: do verso 1 até o verso 5, Deus aponta o povo de Israel e mostra os seus pecados. Do verso 1 ao 3, mais especificamente, ele fala com as mulheres de Israel, com as mulheres da capital de Israel, que era o reino do norte, Samaria, e chama essas mulheres de vacas de Bazã, conforme mostraremos. E dos versos 6 a 11, aí a gente vê um esforço de Deus para que o povo de Israel mudasse de posição, para que o povo de Israel se arrependesse. E aí a gente vê uma posição já endurecida de Deus, dos versos 6 a 11, conforme mencionado, e Deus sempre dizendo: e ainda assim vocês não se voltam para mim. Isso se repete no verso 6, 8, 9, 10, 11, Deus trazendo punições e falando: e ainda assim vocês não se voltam para mim. No verso 12, Deus chama o povo a juízo, e no verso 13, Deus mostra quem realmente Ele é. Então está aí uma profecia de Amós ao povo de Israel, e nós estamos trazendo esta pregação inspirada a partir desta mensagem, porque realmente Deus quer falar com a igreja sobre o assunto. E nós percebemos que, embora escrita há muito tempo, conforme mencionado, é uma mensagem atual. Assim como eles pecavam, o povo de Deus, a gente às vezes se acostuma com os tidos pecados de boa reputação. Então, durante essa pregação, nós teremos a oportunidade de olhar para dentro de nós com uma intolerância ao pecado, aquele pecadinho mais leve. Nós precisamos ter um olhar endurecido em relação a uma posição mais fria a Deus. Aqui o texto fala de uma vida de luxúria, a mídia traz isso o tempo todo. Alguém separou de alguém, ou trocou por outra pessoa e comprou um iate. Alguém explora os seus funcionários, pagando um salário muito baixo, embora esse dono tenha um faturamento muito alto e tenha uma vida de luxo, de luxúria. A gente vê muito esses pecados na nossa sociedade que parecem normais. O povo de Deus, muitas vezes frio, um pouco distante, nós precisamos nos alimentar e estar mais fortes. Em diversos aspectos a gente vê isso na sociedade. E aí no decorrer da exposição nós analisaremos de forma mais específica cada caso. Então, conforme dito, de 1 a 3, dirige-se às mulheres de Samaria, a capital de Israel. Era assim Israel, o reino do norte,
e Judá, o reino do sul. A capital do reino do norte, Samaria, do reino do sul, a gente vai ver aí que Jerusalém, não é? E houve essa divisão e tem essas, a gente precisa ter essa compreensão para entender o texto. E é que dentro de um contexto de cegueira espiritual de Israel, o profeta começa o seguinte: ouça esta palavra. Ele saiu lá do sul, do reino de Judá, e subiu até Israel para levar essa palavra com muita coragem, de maneira dura. Vocês, vacas de Bazã. Chegou às mulheres de maneira dura. Inclusive houve um fato histórico aqui em Riacho, Padre Aldo, as pessoas com um pouco mais de idade aqui podem lembrar, que certa vez chamou a juíza da comarca de vaca gorda, e ele foi intimado, foi uma situação difícil, está aqui, fazendo referência a isso aqui, essa passagem bíblica. E aí a gente não vem aos desfechos, ele não foi preso, a intenção da juíza era prender, e houve aí essa explicação, está aqui, vaca de Bazã. Vaca de Bazã eram vacas mimadas, caras, de grande valor na planície de Bazã. Assim como hoje existem animais de boa genética, cuidado com muito zelo e com muito mimo. Essas mulheres que ele se dirige como vacas de Bazã, eram mulheres mimadas, que usavam seus maridos para explorar pessoas, para trabalhar, para escravizar pessoas, colocar pessoas como escravos por dívida. Essas mulheres que, conforme diz aqui ainda no verso 1, diziam: traga bebidas e vamos beber. Então eram mulheres dadas à carnalidade, à luxúria, ao prazer, e chega com informação dura: vocês, vaca de Bazã, que estão no monte de Samaria, numa região nobre, vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, e dizem aos senhores deles: tragam bebidas, conforme dissemos. Olhem para o nosso contexto hoje e percebam que essa realidade não é uma realidade diferente. Naquela época, esse reino do norte era um reino próspero materialmente, mas afastado de Deus. O rei era Jeroboão II, e era um rei pecador. E a gente observa aqui na sequência, no verso 2, o Senhor soberano, o nosso Deus, jurou pela sua santidade, porque se Ele é santo, então não faz curva, é reto, Ele é justo. Não é o Deus que muitas vezes nos é apresentado hoje, pelo mundo, por algumas doutrinas, mas está aí: o Senhor soberano jurou pela sua santidade. Certamente vai chegar o tempo em que serão levados com ganchos, e os últimos de vocês com anzóis. Que profecia pesada! Como era levado com gancho? Pensem aí, ou em argolas ou gancho, às vezes pensando naquele gancho de pendurar carne no açougue, colocar aqui na parte interna do nariz e levar a partir de uma dominação de guerra que ele já estava aqui profetizando. Seriam os assírios, que ao descer para guerrear com os egípcios lá embaixo, passaria na região de Jerusalém e arrasaria todo esse povo pelo pecado. Então o próprio Deus, usando os assírios para destruir o seu povo em Jerusalém pelos pecados. Então imagine esse povo com argolas, com ganchos, com arame amarrado no nariz, sendo puxados para serem escravizados o resto da vida. Era essa a profecia que estava sendo trazida. E os últimos levados como em anzóis. Como em anzóis? Pega a boca aqui, dá uma rasgada no lábio inferior, amarra uma corda e sai puxando da maneira que puxa um peixe pela boca. Era essa uma profecia dura que Deus estava trazendo ao povo. E a questão não é só ser levado, a questão é ter uma vida toda, aquelas mulheres
que viviam na luxúria, passar muitas vezes ser escravas sexuais, passar a trabalhar como escravas para alimentar um povo desconhecido de uma outra nação, não só as mulheres, mas familiares. Então a gente observa que Deus nunca abriu mão da sua santidade, da sua justiça, e não vai abrir. Deus é amoroso, mas Ele é santo, Ele é justo. Inclusive em Ezequiel 19:9, não precisa abrir, faz referência ao povo sendo levado desta maneira. Verso 3: cada um de vocês sairá pelas brechas do muro, os muros da cidade todo derrotado, não sairá pelo portão principal de maneira bonita, mas será levado desta maneira, sendo puxado, e vocês serão atirados em direção a Hermon, que era uma montanha conhecida como a montanha de opressão, declara o Senhor, um lugar de opressão, um lugar de dificuldades. E aí, Amós continua no verso 4 dizendo: vão a Betel e ponham-se a pecar, vão a Gilgal e pequem ainda mais. Ouçam os seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no terceiro dia. Porque Betel e Gilgal? Porque o rei Jeroboão II havia construído no reino do norte templos em Betel e Gilgal, para competir com o templo de Salomão, que estava lá embaixo, no reino do sul, em Judá. E em Betel e Gilgal, nesses templos, existia o bezerro de ouro, fazendo referência ao bezerro de ouro que Arão havia construído lá no deserto. Então a gente observa que o pecado, ele muitas vezes se propaga no tempo. Quando Arão havia mandado fazer o bezerro de ouro, ele nascendo agora, essa divindade suja lá no reino de Israel, o reino do norte. Então essas pessoas iam para lá, se diziam do povo de Deus, se diziam adorar a Deus, mas adoravam esse bezerro de ouro também. E aí Deus estava irado com isso. E hoje nós sabemos de pessoas que adoram outras entidades espirituais e se diz cristãs também. Não vamos citar aqui exemplo para não ficar deselegante. E aí ofereça os seus sacrifícios de manhã e os seus dízimos no terceiro dia. E aí Amós chega e confronta, ele fala de maneira dura com essas pessoas, porque Deus efetivamente não estava interessado em dízimos desse povo. Deus estava interessado no coração desse povo, até porque as ofertas que eles faziam à igreja, eles saíam comentando nas ruas, mostrando para trazer status social, para demonstrar que eles eram bons, para demonstrar que eles eram santos. E nós estamos aqui diante de um contexto de pecado e de dificuldade. E aqui a gente vê no verso 5, Amós ainda apresentando os pecados. Queimem pão fermentado. Em toda a Bíblia o pão fermentado, o fermento é símbolo de pecado. E Deus preferia o pão asmo, sem fermento, puro, que lá na frente veio a se tornar Jesus Cristo, como oferta de gratidão. E fiquem proclamando por si as suas ofertas voluntárias, conforme acabei de falar, mostrando a um e outro que eles eram bons, que estavam dando dinheiro à igreja. Anunciem nas israelitas, pois é isso que gostam de fazer, declara o Senhor Todo-Poderoso. E aí a gente observa na culminância desta primeira parte do texto, que esse povo idólatra não conhecia a Deus. Esse povo tinha uma concepção totalmente diferente de Deus. E aí Deus chega e apresenta todos esses erros. E agora a gente entra numa parte seguinte do texto, de 6 a 11, onde Deus começa a atuar diante da imundícia. E diante da pregação aqui, nós vamos enxergar muita coisa acontecendo nos nossos dias. Muita coisa acontecendo. Verso 6: fui eu mesmo quem deu a vocês estômagos vazios. Em algumas traduções fala que deu a vocês dentes limpos. Verso 6:
Já? Fui eu mesmo que dei a vocês, estômagos vazios. Isso mesmo. Deus trouxe a fome para esse povo. Deus trouxe a fome para esse povo. Esse povo pecador começou a passar fome. Em cada cidade a falta de alimentos em todo lugar. E ainda vocês não se voltaram para mim. Então a fome não veio do nada. A fome foi fruto de uma intervenção divina para que esse povo amolecesse o coração. Porque se é duro passar fome durante um período, duro mesmo, incomparável, é padecer eternamente no inferno por não se voltar a Deus. Outro dia eu vi um grande pregador dizendo que Deus criou tudo o que há, que no universo, só para a gente ter uma ideia, a gente na verdade não vai conseguir ter o raio do meio a uma lateral do universo, aproximadamente 14 bilhões de anos-luz. A velocidade da luz demoraria 14 bilhões. Deus criou tudo, já se fala em multiverso. Eu vi esse pregador dizendo que a maior obra de Deus não foi criar tudo isso pela palavra. Se tem algo que talvez seja mais trabalhoso, não é trabalhoso para Deus, mas que ele precisou matar o filho, mais difícil é salvar um pecador do que criar tudo isso. Observem o tamanho do que está em jogo. E hoje aqui falando de fome, eu vou trazer alguns dados, porque às vezes a gente olha a partir da nossa realidade. Existe um relatório da ONU, agora já de 2023, que sinaliza que há em torno de 750 milhões de pessoas passando fome no mundo, em situação de fome no mundo. Um pouco mais do que 3 vezes a população do Brasil, quase 3 vezes e meia a população do Brasil passando fome no mundo, mesmo assim não se volta para mim, diz o Senhor. Nós temos no Brasil em torno de 10 pessoas que passam fome todos os dias, e em torno de 20 milhões em situação de fome, que dia come bem, o outro dia não come, dependendo do que acha, não é? E ainda esse relatório sinaliza em torno de 149 milhões de crianças com atraso no crescimento no mundo por falta de comida. Enquanto estamos pregando, a gente lembra que muitas dessas pessoas estão sentindo dor. Outros comendo rato, comendo folhas de qualquer coisa, ou catando o resto de comida em algum lugar para comer, comendo coisas inadequadas. Então essa é a nossa realidade. O que foi trazido naquele período está forte. No verso 7, Deus traz o segundo castigo ao povo de Israel. Também fui eu que retive a chuva, quando ainda faltava 3 meses para a colheita. Muitas vezes o homem e a mulher entendem que a chuva é só um fenômeno natural. Nós veremos isso daqui a pouquinho. Mas Deus tem a chave de tudo. Ele tem a chave da natureza. Então no mês de fevereiro, faltando 3 meses para a colheita em abril, Deus corta a chuva. A falta de chuva gera falta de água e gera também fome, gera mais problemas no mundo. Nós não podemos olhar para essas coisas de maneira superficial, e como cristãos nos dá o luxo de não olhar com a devida intensidade, com o devido cuidado para essas coisas. Precisamos a cada dia estar mais agarrados no Senhor. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, outra não teve e secou. O que isso tem a ver com a nossa realidade? Nós temos percebidos, cada vez de maneira mais intensa, volumes de chuva enormes em uns lugares. Aqui no início do ano na Bahia, ali de Eunápolis, Porto Seguro, sudeste da Bahia, extremo sul da Bahia, sul da Bahia, com chuvas que devastaram, chuvas posteriormente em Minas, dando um banho em São Paulo, há poucas semanas, meses, um ciclone no Rio Grande do Sul, um ciclone extratropical, e vai acontecendo, e a gente muitas vezes não percebe o que realmente não enxerga esses sinais. Nós como cristãos precisamos entender que
esses fatos têm por trás a mão de Deus. Deus está avisando, Deus está sinalizando, Deus está marcando. O profeta trouxe aqui de maneira clara e as coisas se repetem. Aqui nós vamos ao verso 8, mais um apelo de Deus para que eles se voltem para o Senhor. Gente, de 2 ou 3 cidades iam cambaleando de uma cidade a outra, em busca de água, sem matar a sede. É isso que nós temos, e ainda não se volta para mim. Deus implora. Nós temos hoje um relatório da Unicef que demonstra que menos da metade da população mundial tem acesso à água potável. Bem menos da metade, se não me engano, algo em torno de 35% da população mundial com acesso à água potável. Isso não é fácil. 10 milhões de pessoas morrem por ano com problemas intestinais por problemas com a água. Algo extremamente maior do que as pessoas mortas por coronavírus, pela Covid. Então nós muitas vezes não temos esse olhar, essas informações, e Deus está se batendo, e o povo está preocupado. Quem é que vai ganhar o jogo? É o São Paulo ou o Flamengo? Como é que vai ser o carnaval? Quem é que vai cantar? Quem é que não vai cantar? O povo está preocupado com isso. E aí vai a sociedade cega, a sociedade caminhando totalmente afastada de Deus para uma perdição eterna. A gente percebe que os princípios da sociedade a qual vivemos, que eles não se sustentam, que eles mesmo sendo provenientes de pesquisas científicas de grandes universidades, mas muitas vezes não se sustentam porque rejeitam a palavra de Deus. 43% da população da terra não tem acesso a serviço adequado de saneamento básico. Mais um dado, às vezes a gente vai esquecendo e vai convivendo e vai ficando na correria e não percebe. Então aí alguns dados que a gente precisa estar atentos. No verso 9, nós temos aí uma quarta punição para que esse povo pudesse acordar, um quarto cutucão. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugens. Então passou a atacar não só com a seca, mas também a atacar a plantação, com ferrugens, com praga. Quem é da zona rural que trabalha sabe bem, parece que às vezes a folha fica enferrujada, ela vai dando uma praga, ela escurece, ela queima e nada se produz dali. E aí percebe que foram atacadas as 3 principais árvores de Israel: as videiras de uva, que produzia o vinho que aquelas mulheres gostavam de tomar naquele contexto de luxúria, também as olivas, que produzia o azeite de olivas e outros derivados, e também uma terceira árvore nacional, que era os figos, dali extraído a pasta e outros alimentos derivados importantes para aquele povo na época. Então foram atacados. Gafanhotos devoraram as suas figueiras, as suas oliveiras, e ainda vocês não se voltaram para mim, mais uma vez declara o Senhor. E aí do hebraico, gafanhoto significa tosquiador, cortador, aquele gafanhoto tão grande que chegava e esbagaçava tudo. Não é o gafanhotinho pequeno, mas o gafanhoto devastador. E a gente às vezes percebe, inclusive, os próprios nuvens de gafanhoto, a gente vê um vídeo ou outro, até o gafanhoto obedece a Deus e a população não obedece. Há alguns meses nós vimos aí a preocupação de gafanhotos vindo da Argentina e atacando partes do Brasil. Então está aí, aconteceu lá entre as 10 pragas do Egito, aconteceu aqui com o povo de Israel, lá no Reino do Norte, e está acontecendo hoje. O povo continua muitas vezes sem entender, sem compreender o que está acontecendo. No verso 10, Deus diz o seguinte: enviarei pragas contra vocês como fiz com o Egito.
aí sim literalmente mostrando que essas pragas tinham alguma referência a essas pragas do Egito. Matei os seus jovens à espada. E aí a gente lembra da praga número 6 lá do Egito, das feridas, das úlceras, que as pessoas morriam e que fediam numa situação terrível. E como é que Deus ia matar esses jovens à espada? Porque Deus estava sinalizando: se continuarem, eu vou colocar os assírios para descer, e na passagem para ir para o Egito, conforme sinalizei, vão arrastar vocês, vão esbagaçar vocês, vão levar com ganchos, vão levar com anzóis, vão levar para servirem como escravos. Era isso que Deus estava falando e que esse povo não entendia. Matei os seus jovens à espada, deixei que capturassem os seus cavalos. Então Deus empoderando os assírios como uma promessa futura para fazer isso com o povo de Israel. Enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos, e ainda assim vocês não se voltam para mim. Então imagina tantas mortes em torno dos acampamentos desse povo, a situação fétida, uma situação difícil, e não se voltam para mim. Nós tivemos há pouco uma pandemia com tantas e tantas mortes, em muitas regiões sepultos com enxadeira. Todos nós perdemos pessoas queridas ou familiares, e muitas pessoas disputando quem ia ocupar o cargo dessas pessoas que morreram, e muitos não se voltam para o Senhor. Quantas pessoas agora estão tomando a sua cerveja, bebendo a cachaça, outros já embriagados de ter bebido o dia todo, em churrascadas, com conversas vãs, preocupado com coisas essencialmente carnais, materiais, afastadas de Deus. E nós, enquanto igreja, estamos num contexto de conflito espiritual e precisamos a cada dia estar vindo para a igreja para nos unir, para nos fortalecer, para que possamos realmente estar juntos. Cada vez quem chegou primeiro hoje aqui foi o irmão Patrick, Viviane, eu cheguei, e a gente ficava torcendo para ir chegando mais irmãos. Cada vez que entravam, aquela alegria, cada vez que chegavam, aquela alegria. Nós precisamos fortalecer, porque não há outro caminho. Precisamos fortalecer essa congregação. Nós precisamos estar agarrados e estar com Deus. O desafio é grande, mas Ele está conosco. No verso 11, fechando aqui, uma sexta punição, diz o seguinte: destruí algumas das suas cidades. Como ele compara? Como destruí Sodoma e Gomorra, ficaram como um tição tirado do fogo. Como é que sai um tição tirado do fogo? Eu vi um grande pregador falando aqui, ele entendeu tição tirado do fogo diferente, com uma madeira não queimada. É que talvez o contexto de onde ele saiu é diferente, mas o tição queimado do fogo, ele sai preto, ele sai ardido, ele sai com fumaça, ele sai só metade, que metade já saiu. É assim esse povo do pecado, é o que Deus está falando, que Sodoma e Gomorra foi fumaça, foi fogo. Ficaram como um tição tirado do fogo, e ainda assim, vocês não se voltam para mim, declara o Senhor. É dessa forma. Então realmente é um texto forte, é uma pregação forte, mas no final a gente vê que há um direcionamento. E agora no verso 12, Deus chama esse povo a juízo. Se não fizerem nada disso, se não mudarem, se não arrependerem, vocês já receberam muitas punições, agora vão para o juízo. E esse primeiro juízo, conforme já mencionado, é a destruição pelo império, pelo exército assírio. Por isso ainda os castiguei, ó Israel. E porque eu farei isso com vocês? Preparem-se, porque o pior ainda virá. Pior do que a fome, pior do que o gafanhoto, pior do que a falta de água, pior do que a ferrugem na lavoura, ainda vai vir coisa pior. E hoje nós estamos percebendo, isso é claro, que
a volta de Jesus Cristo cada dia se torna mais iminente. Nós não estamos aqui, não falamos em data, nós não sabemos quando ele virá, mas tudo sinaliza de maneira muito clara para isso. E se nós tivemos Covid, se temos tantos problemas, o pior ainda há por vir para aqueles que rejeitam a presença de Deus. Vemos Cristo em Amós, no julgamento daqueles que se voltam contra Deus. Inclusive, irmão Luiz, se possível, abra em 1 Pedro 4,17, por favor. Porque além do juiz com os assírios, há o juiz com Jesus Cristo. 1 Pedro 4,17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco. Amém. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Aí fica a pergunta, não tem resposta aqui agora. Qual é o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Qual é o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Nós, infelizmente, na nossa sociedade, há concepções diversas sobre o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Como as pessoas entendem de maneira tão diferente. Por exemplo, algumas pessoas entendem um Deus carrancudo, um Deus moralista, e as pessoas se tornam religiosas e fracas espiritualmente. São os moralistas religiosos. Há também um Deus apresentado pelas filosofias modernas, um Deus Papai Noel, um Deus relaxado, que no final tudo vai dar certo. Outro dia eu estava falando de Deus para um amigo, e aí ele voltou e falou comigo assim, com aquele ar de sabedoria: no final tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. E não vai dar certo tudo no final. Vai dar certo para quem estiver com Deus. Para quem não tiver, não vai dar certo. Mas é isso que a nossa sociedade entende. Nós vimos aqui dados, alguns dados estatísticos. Nós estamos vendo aqui uma profecia que já se cumpriu para o povo de Israel, com o exército assírio. Então não é para brincadeira, é algo muito sério. E no verso 13, Deus, ele mostra quem realmente ele é, e ainda com o espírito de voltem para mim. Olha como é realmente o Deus. Esqueça aquele bezerro de ouro. Deus ainda suplica pelo amor tão profundo dele, mas não abrindo mão da santidade. Aquele que forma os montes, esse é o Deus de Israel. 13, 1 Amós 4,13, só para a gente acompanhar ali, porque estamos fechando. Aquele que forma os montes, ou seja, aquele que criou as montanhas, que criou a terra, esse é o Deus, não é o bezerro não. Aquele que cria o vento, revela os seus pensamentos ao homem, está aqui, através das profecias e hoje através da palavra. Esse é o Deus, ele está se revelando. Aquele que transforma a alvorada em trevas, aquele que traz o amanhecer, é aquele que traz o anoitecer, é aquele que traz o dia, é aquele que traz a noite, e pisa sobre as montanhas da terra. Aí a gente compreende que ele pode estar fazendo referência à vez que ele pisou lá no monte, na montanha, e falou com Moisés, entregou as tábuas da lei. Esse é o Deus, ele fazendo referência ao que ele já fez aqui. O Senhor, o Deus dos exércitos, não é o Deus Papai Noel, para não usar outro adjetivo e ficar feio. Não é o Deus bonzinho que muita gente acredita, é o seu nome. Então Deus no final se apresenta, ele mostra os defeitos, chama a atenção de maneira mais pesada das mulheres, de toda aquela população. De 6 a 11 ele começa a colocar castigos e suplicar: volte para mim. No 12 chama a juiz, e no 13 ele mostra: esse é o Deus. Mas muitas vezes a sociedade está afastada desse Deus. E aí a gente percebe que ele fecha aqui com uma sinalização muito grande de amor, de que nós devemos
nos entregar cada vez mais. Nós já somos regenerados, que a gente deve se entregar cada vez mais e crescer no processo de santificação. Esse é o caminho do crente. Nós precisamos ter um coração mais grato. Às vezes a gente precisa de uma pregação mais dura para dar uma balançada na nossa espiritualidade, porque o cenário verdadeiro é esse. É isso que a gente percebe. E aqui vamos a algumas aplicações práticas, já encaminhando para finalizar a nossa pregação. Primeiro, a gente percebe que o texto confronta a mentalidade naturalista de hoje. Muitas coisas, quase tudo hoje, principalmente vindo do meio acadêmico, que vai para a mídia, nas universidades, é explicado na perspectiva naturalista. Com o desenvolvimento do método científico, com avanço, séculos 16, 17, a gente percebe que buscou-se explicar as coisas tudo a partir da ciência, da pesquisa científica, e muita gente entende, inclusive eu pensei assim durante muito tempo, quem é que está certo, é Deus ou a ciência? E a ciência, quem tem as chaves dela é Deus. É um meio natural de glorificar e mostrar o poder de nosso Deus. Então a explicação científica, ela não afasta Deus, ela é bênção de nosso Senhor. Então tudo tenta se explicar pela ciência. Por que que houve um ciclone? Porque teve uma massa de ar assim, tal, que gerou. Mas quem foi que criou tudo isso? Por que que teve essa massa de ar? Por que que houve tanta destruição? Mas houve um grande terremoto. Mas por que houve esse terremoto? As placas se abriram porque uma região... Muito obrigado. A voz começa a arruinar e às vezes a gente esquece. Então, a gente percebe, aqui falando dessa questão naturalista, e tem explicação por que houve o terremoto ou o maremoto. Mas quem é que tem a chave de tudo isso? É Deus. Então às vezes fala, não, é um fenômeno natural, aconteceu porque houve motivos, houve algo que justificou. E aí se você for colocar Deus na história, parece que é porque você não conhece ciência, só que a ciência está nesse plano, mas Deus eu posso colocar embaixo sustentando tudo, ou em cima controlando tudo. Então Deus está embaixo, está em cima, controlando tudo o que acontece. Então ela confronta essa concepção meramente naturalista de hoje. Deus usa males para mostrar caminhos. Vimos isso de maneira muito clara, dos versos 6 ao 11. Ele demonstra isso de maneira coletiva, e tem acontecido isso, e também de maneira individual. Cuide dos seus caminhos. Às vezes, as dores, as dificuldades, é Deus te acertando, fazendo você se fortalecer na fé, é Deus te preparando, é Deus trabalhando em você para extrair o melhor de ti. Aí a gente lembra de tudo o que aconteceu com o apóstolo Paulo, um homem muito abençoado, mas um homem que tinha um espinho na carne, um homem que sofria muito. Uma outra questão que precisamos entender: Deus tem paciência, o texto mostrou isso, mas a paciência de Deus tem limites. Deus não não está para brincadeira. Quando chegou aqui no verso 12, ele sinalizou isso: vocês terão um encontro de juízo. Imagina para quem estava no luxo, tomando vinho bom, escravizando os outros, na luxúria, com roupas, com pompa, com uma situação toda favorável, ser puxado pela boca como puxa um peixe pelo anzol. Amarrado talvez 5, 10, 20, e ali já vendo pessoas da família mortas, decapitadas, e sendo levada para ser escravo ou escrava o resto da vida. É isso que o texto está mostrando. Então, a paciência de Deus tem limites. E aqui, já finalizando essa pregação, Deus nos mostra o seguinte: que só há arrependimento porque Ele chamou.
Esse arrependimento é porque Ele chamou. Nós estamos aqui por amor de Deus. Nós não estamos aqui por acaso. Então nós nos arrependemos pelo chamado de Deus, pelo amor de Deus, e a gente precisa glorificar a Deus o tempo inteiro, por estarmos livres dessa situação que foi colocada aqui. Claro que a gente passa por dificuldades, mas nós temos alegria de ter uma salvação. Amém?